Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a transformar uma tabela em uma imagem vinculada, isso mesmo. Então você vai criar uma tabela no Excel e aí quando a gente copiar, a gente vai fazer isso aí virar uma imagem vinculada. E tudo que você fizer nesta tabela, ele vai refletir nessa imagem vinculada. Isso é muito interessante para quando você tiver algum padrão de formulário, alguma coisa dentro do Excel, que você não quer perder a sua formatação, então você cria o seu formulário com os tamanhos adequados e para não correr risco de perder a adequação dele, você transforma isso em uma imagem vinculada. Ou então, por exemplo, se você for fazer um dash que você quer apresentar uma lista, né, com informações, é mais legal você criar uma tabela vinculada disso aí, uma imagem de uma tabela vinculada que é bem legal. Então fica aí até o final do vídeo para você ver como que é feito esse recurso, um recurso muito útil que pouca gente conhece. E antes de irmos para o nosso vídeo, gostaria de pedir que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilhe o vídeo e deixa um comentário, que é muito importante. E já finalizando, estou deixando de presente para vocês na descrição desse vídeo um link para vocês baixarem 10 planilhas de Excel e mais 3 dashboard totalmente de graça, totalmente editável. Então, dá uma olhada na descrição do vídeo, baixe o material, faça bom uso e compartilhe esse vídeo, que é muito importante. Então, logo após a vinheta, vamos para o nosso vídeo. Estamos aqui no Excel, então a gente vai fazer um desenho pequenininho, rápido aí de um simples formulário com algumas células mescladas, etc, para a gente entender um pouquinho mais como que funciona você criar uma imagem vinculada disso e essa imagem não se transformar, tá? Ela ficar no padrão que você deseja, tá? Então vamos lá. Nome. E aí aqui no nome eu vou vincular, vou mesclar 3 células. Aí depois a gente vai colocar aqui endereço. Aí vamos deixar assim. Esse tamanho aqui, tal. Jogar para cá. Aqui a gente vai colocar número, né? N ponto, que é um número. Depois a gente vai ter aqui para baixo, opa, esse aqui, ó, vou mesclar para ficar na direção, no direcionamento certo, que isso que é bacana de você fazer, né? Já vamos colocar uma bordinha aqui, uma outra borda aqui e uma outra bordinha aqui. Então a gente vai fazer alguma coisinha aqui e tal, só isso aqui, endereço tal, só para a gente ter uma noção de como funciona. CEP. Aí vamos vincular aqui. Só isso aqui. E aqui embaixo eu vou fazer uma espécie de um cálculo só para a gente verificar. Então eu vou colocar assim, ó, vendas. Né? Então eu vou colocar aqui vendas. Ou melhor, né? Vamos dizer que isso aqui é um cliente. Então aqui eu tenho entradas. E aí eu vou ter aqui o valor. Eu já vou deixar formatado em número e aqui com a decimal. Vou deixar 2 casinhas aqui para ficar legal. E aí a gente vai ter saídas, né, que são os totais de saída que a pessoa teve, só para exemplificar, tá, galera? Aqui, número e 2 pontinhos, e aqui líquido. Ou melhor, saldo, né? Opa, saldo. Que é o saldo que a pessoa vai ter, tá? Então, só para a gente ter com uma base de exemplo e a gente saber o que a gente está falando aqui. Então, esse aqui vai ser uma conta que vai ser entrada menos saída e eu vou ter o resultado aqui. Aqui a gente vai colocar esse e esse.
E agora a gente vai fazer um quadrinho mais grossinho em volta aqui. Beleza. Então, agora a gente vai tirar aqui a linha de grade. Então, vamos colocar aqui mais uma linhazinha de baixo aqui só. Cadê você? A de baixo. Superior. Aqui é o CEP e tal, beleza. E aqui, ok. Entradas. Tá, beleza. Então, aí a gente tem isso aqui. Fez esse cara desse jeito aqui. Então, agora que vem o detalhe. Então, eu vou copiar aqui, ó. Isso aqui, tá? Então, eu copiei. É assim que funciona, tá? Então, eu tenho, ó, vamos aumentar aqui um pouquinho a célula, só para vocês verem que com uma imagem vinculada, ela não vai distorcer, tá? Então, aqui, ó, eu tenho esse cara aqui, eu copiei. Eu vou levar numa outra planilha, para exemplificar. Eu vim aqui nessa outra planilha, cliquei com o lado direito do mouse, venho aqui em colar especial, clico nessa setinha e eu venho nesse último item aqui que é imagem vinculada. Então, vou tirar aqui a borda de fundo aqui dessa página aqui, as linhas de grade. Então, isso aqui, ó, é uma imagem, tá? E agora, o que eu fizer aqui dentro dessa tabela, ele vai refletir aqui. Isso é muito interessante. Então, aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Marco Antônio Pinarelli. Vou colocar aqui. Rua São Francisco. Número 100. CEP 09 840 560. E aí vamos dizer, eu tive uma entrada de 1.000 e teve uma saída de 500. Se eu vier aqui agora, olha isso que louco, cara. Ele apresenta aqui dentro da tabela o que eu fiz lá. Se eu, por exemplo, vir aqui ó, e falar assim, ó, vou jogar uma formatação condicional dentro dessa tabela. Eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, formatação condicional, nova regra, vou usar uma fórmula aqui, né? E aí eu vou falar aqui, ó, se esse campo aqui for menor que 0, eu quero que ele me formate em vermelho, né? Então eu vou trocar aqui, ó, cor automática para vermelho, tá? Para mim saber que o cara está negativo. Então vamos dizer que aqui a minha saída foi de 1.500. Esses 500 aqui, ó, porque o sinalzinho está bem no cantinho, está bem discreto. Então eu preciso destacar que a conta do cara está negativa. E olha isso. Se eu venho aqui, olha lá que louco. Isso se chama uma imagem vinculada. Então, o que acontece? Você consegue fazer um formulário, alguma coisa, de forma que não mexa, né? Então, você pode padronizar já o tamanho que você quer imprimir no seu PDF, esse formulário, etc. E aí, você faz ele aqui, ó. Se a gente alterar aqui o tamanho, provavelmente ele não vai mexer lá, tá? Porque ali é uma imagem, ó. Tá vendo? Então, não, ele mexeu também, ó. Ele alterou o tamanho dele sim, ó. Quer ver? Por quê? Porque tudo que você está fazendo aqui, ó, ele vincula lá, ó. Vou aumentar aqui, ó, bem. Então, assim, ó, ela reflete tudo aquilo que você fizer na célula, tá? Então, mas aí, qual que é a ideia? Você já deixa num padrão, vê o que você precisa, estabelece o tamanho exato que você precisa, e aí tudo que você fizer, você vai só preencher aqui e imprime por aqui, ou arrasta essa imagem para algum lugar, leva para dentro de algum formulário, alguma coisa que você precise, e coloque lá. Isso se chama imagem vinculada. As imagens vinculadas, elas trabalham dentro de um arquivo que você determinou. É como se você tivesse feito uma tabela, tá? E aí ela trabalha com imagem. A gente usa muito isso aqui para colocar num dash, por exemplo, quando a gente vai apresentar uma lista
de itens, porque no dashboard eu vou trabalhar com resumos. Mas muitas vezes as pessoas querem, porque num dash, o que você vai apresentar mais? Gráficos, cards, né? Mas tem aquele gestor que às vezes ele quer assim, não, eu quero saber a lista dos 50 itens mais utilizados, tal. Para você colocar isso no gráfico não fica bom. Então o que você faz? Você cria uma tabelinha vinculada, porque aí dentro dessa tabela vinculada que você fez, você vai trabalhar com a tabela dinâmica, com a segmentação de dados, que vai movimentar as informações dessa tabela e vai trazer isso para dentro da sua imagem. Isso é muito bacana. Então é isso, tá? O que eu apresentei aqui para vocês é como fazer uma imagem vinculada, ou seja, você transforma o que está dentro do seu arquivo de Excel em uma imagem, e essa imagem ela tem dinamismo, ela se movimenta de acordo com o que você mexer no seu arquivo, né? Então tudo que você faz no seu arquivo reflete na sua imagem. Não é aquela imagem, tem um caso de uma imagem assim, ó, vamos lá, vou copiar aqui, se eu vier aqui e agora eu colar isso aqui, ó, clicar com o lado direito do mouse, vier aqui, ó, e colar como imagem, o que vai acontecer? Se eu fizer alguma alteração, isso aqui é uma imagem, tá? Se eu fizer uma alteração aqui, ela não vai acontecer aqui dentro, tá? Então, vamos aqui, ó, trocar aqui para número 200. Olha lá, ela não aconteceu aqui, mas nesta outra aqui, ela alterou. Por quê? Porque esta imagem aqui é uma imagem vinculada. Ela é diferente, deixa eu pegar ela aqui, ó, recortar aqui e trazer para cá para ver as diferenças. Então, aqui, ó, o que acontece? Vamos trazer aqui, ó. Aqui você tem simplesmente uma imagem e aqui você tem uma imagem vinculada. A diferença é que a imagem vinculada, tudo que você fizer dentro da sua tabela, reflete na sua imagem. A imagem não, a imagem é como se você tivesse tirado uma foto daquela tabela e congelado e pronto, final. Tá? Então, é assim que o Excel funciona. Para tirar a prova dos 9, vou colocar aqui 5.000. Ele alterou aqui embaixo em tudo, porém, nessa imagem não alterou. Aqui, vocês podem notar uma outra diferença. Essa imagem aqui, ó, quando você clica nela, não aparece nada na fórmula. Mas essa, quando você clica nela, ela aparece aqui, ó. Igual planilha 1 de B ou C. Ou seja, ele vinculou o intervalo de B3 até I7, que é o intervalo desta tabela. Beleza, pessoal? Então é isso. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas receberem o conhecimento. Deixe um comentário aqui, eu quero saber se você conhecia esse recurso do Excel.